Bem-vindos todos aí ao nosso primeiro webinar Integral Bray. Eu sou o Mauro Rached, eu sou sócio da Integral, responsável pela área de produtos e fui agraciado aí com o convite para mediar o primeiro webinar mensal da Integral Bray. Então, eu estou muito satisfeito em poder integrar esse timaço aí e a gente vai, então, nesse fórum, falar um pouquinho das oportunidades do mercado imobiliário, dar um overview do mercado imobiliário, né, e falar especificamente também do nosso fundo imobiliário, o Fund of Fund Integral Bray, o IBFF 11. Então, eu estou aqui com as duas feras que vão falar do mercado imobiliário. Estou com o Vitor Bidetti, meu sócio responsável pela Integral Bray, uma sumidade no mercado imobiliário, precursor da introdução do mercado imobiliário no mercado financeiro, no mercado de capitais, figura já bastante conhecida, e estou aqui com o Ângelo Ferrareto, que é o gestor do dia a dia do nosso fundo IBF F11 e que vai falar também não só sobre o mercado, mas ir um pouco mais a fundo na gestão do nosso fundo, tá certo? Bom, não sei, vou deixar o Vitor e o Ângelo falar pelo menos boa tarde para vocês e depois eu vou falar um pouquinho de conjuntura antes de passar a palavra para eles. Vai lá, Vitor. Olá, Rached, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Como disse o Rached, aí é o nosso primeiro webinar da Integral Bray, a gente está muito feliz com isso. A ideia é que a gente faça isso de maneira recorrente, todo mês, falando um pouquinho dando um overview de mercado financeiro imobiliário, falando um pouquinho sobre os segmentos e depois entrando aí no resultado do mês do nosso FOF e abrir esse canal para a gente poder interagir um pouco mais aí com o mercado e com os próprios investidores do fundo. Boa noite. Boa noite a todos. Como o Vitor disse, a gente abriu aí mais um canal de comunicação, aí trazendo nosso comprometimento aí de cada vez trazer mais transparência, né, para o nosso cotista e facilitar a nossa comunicação. Então, esse é o primeiro aí de muitos e todo mês aí a gente vai se encontrar aqui para falar sobre os nossos produtos e principalmente sobre o FOF. Isso. Bom, pessoal, vocês hoje vão ter oportunidade de deixar perguntas aí, então a gente vai deixar, a ideia é a gente fazer isso aí no máximo em 1 hora, e vamos procurar deixar aí os últimos 15, 20 minutos para resposta às perguntas de vocês. Então, fiquem à vontade aí para deixar no chat as suas perguntas, a gente vai tentar combinar aí as perguntas que versarem mais ou menos sobre o mesmo assunto, de maneira a tentar abranger o máximo possível dos tópicos que vocês estiverem interessados em abordar, tá bom? Bom, para dar uma pitadinha aí e deixar a bola quicando para o Vitor e para o Ângelo, eu vou falar rapidamente um pouquinho sobre a conjuntura, né? Bom, o Brasil, a conjuntura internacional é uma conjuntura muito peculiar nesse momento, né? O mundo vinha crescendo aí, Europa um pouquinho menos, Estados Unidos uma desaceleração. Bom, veio a pandemia e mudou tudo, né? Então, a gente está, vamos dizer assim, num processo de saída do momento mais crítico que a pandemia impôs às economias globais. Obviamente que estamos sujeitos hoje a um conjunto de políticas monetárias extremamente flexíveis, os bancos centrais despejando dinheiro nos mercados, o Banco Central brasileiro, dentro do possível, dentro dos seus instrumentos, também vem praticando uma política monetária bastante flexível, talvez a mais flexível da sua história, né? E isso faz com que as economias
comecem, pouco a pouco, a reagir, né, a mostrar sinais de recuperação. Europa, Ásia, Estados Unidos, América Latina, cada um vai cursar uma trajetória diferente nessa recuperação, né? Então, a gente está vendo a Ásia já buscando uma recuperação um pouco mais forte, visto que ela foi também menos afetada pelo processo pandêmico. Estamos vendo a Europa em situações diferentes de país para país, Alemanha, países nórdicos com uma velocidade um pouco maior de saída, França, Espanha, Itália, um pouco mais, vamos dizer assim, claudicantes, e ao longo do tempo essas coisas vão convergir até que a gente tenha efetivamente um processo mais homogêneo de crescimento. Estados Unidos ainda vivendo um processo complicado da pandemia, ainda não está no mesmo patamar que outros países, e isso faz com que a economia apresente diferenças de estado para estado. Porém, já se nota um crescimento a partir dos dados de emprego, claramente se vê que o fundo do poço já ficou para trás, né? Então, esse é o pano de fundo global, políticas monetárias muito flexíveis, muito favoráveis à valorização dos ativos, né? Abundância de dinheiro, isso acaba provocando um processo natural de valorização dos ativos. Vindo para o Brasil, nesse contexto, vinha com uma tentativa de recuperação econômica paulatina. Com a pandemia, esse processo foi interrompido. A gente também já passou pela pior fase. As políticas sociais, tanto de crédito quanto de ajuda à população diretamente, serviram claramente para deixar a profundidade dessa crise menor, né? E agora a gente tem uma equação difícil para resolver daqui para frente, que é principalmente o problema fiscal. O problema fiscal brasileiro é grave. O Brasil termina o ano, em vez de terminar com um déficit primário da ordem de 1,5% do PIB, vai terminar com déficit 8, 9, 10% do PIB. Ainda é difícil precisar, mas é um número significativo. É um número que está beirando R$1 trilhão para uma economia que tem aí perto de 7 trilhões de PIB. Então, é algo que preocupa. A dívida bruta aumentou consideravelmente e o que o mercado quer saber é de que forma esse governo e os governos que virão vão encarar esse desafio de ajuste fiscal. E é lógico que nessa briga entre puxa orçamento para cá, puxa para lá, a gente está tendo uma temperatura um pouco maior aí entre as alas de governo, entre Congresso e Executivo, e dentro do próprio Executivo, de como dividir o bolo, que é muito pequeno, né? Então, essa preocupação com o futuro do equacionamento fiscal gera volatilidade em todos os ativos, porque gera incertezas em relação à sustentabilidade da dívida, e isso, obviamente, que é uma preocupação de todos. Enquanto isso, as taxas de juros são mantidas em patamares muito baixos. Vou pedir para o Ângelo colocar um gráficozinho ali só para a gente ilustrar um pouco essa questão das taxas de juros, né? Com a queda do PIB, obviamente a gente tem um nível de ociosidade muito grande. Esse nível de ociosidade
gera uma certa tranquilidade de que as pressões inflacionárias são muito baixas no curto e médio prazo. Não há por que a gente pensar num processo inflacionário quando a gente tem o parque industrial brasileiro e o próprio parque industrial global, de certa forma, com um grande nível de ociosidade ainda, então não tem pressão inflacionária à vista. É óbvio que isso leva o Banco Central a praticar uma taxa de juros historicamente baixa, né? Então, estamos aí com a Selic a 2%, o CDI roda um pouquinho abaixo e não há perspectiva de uma alta desses juros nem para 2020, talvez para 2021, sim, ali a partir do segundo semestre, em algum momento, essa taxa pode sofrer algum ajuste em função da perspectiva inflacionária, da inflação corrente e da ancoragem das expectativas de inflação que vamos observar ao longo do ano que vem. Então, esse cenário é um cenário extremamente interessante para a diversificação dos ativos. As carteiras de investimento devem sofrer, como já estão sofrendo, um processo de realocação muito intenso, né? E, obviamente, que os ativos de crédito privado, imobiliário e ações, né, são ativos que estão na mira dos investidores para serem adquiridos e aumentarem as suas respectivas participações no cenário de uma carteira mais diversificada, tá? Acho que, no geral, aí, fazendo um resuminho bem rápido, era isso. Eu vou passar a bola para o Vitor, porque esse cenário tem implicações muito significativas no mercado específico que nós vamos tratar hoje, que é o mercado imobiliário. Então, Vitor, pega a bola daí e fala para a gente como que esse cenário influencia no mercado imobiliário de uma maneira geral e nas suas diferentes componentes e setores. Por favor. Legal, obrigado, Mauro. Bom, eu acho que você me deu aí a deixa e o gancho na hora certa e dentro de uma expectativa que a gente vinha tratando e vem tratando nos diversos fóruns que a gente tem falado, né? Logo no início aí desse cenário, dessa crise que se impôs, a gente, no momento seguinte, já enxergava que, em algum momento, em função dos movimentos que tanto o governo, Congresso e mesmo o Banco Central tiveram que fazer para conter os efeitos dessa pandemia, um deles, esse movimento de política monetária, reduzindo taxa de juros para esse nível, que é um nível que a gente não imaginava que fosse alcançar. Obviamente, em algum momento, quando a gente começasse a enxergar aí os contornos de retomada, a busca por diversificação ia começar a acontecer de maneira intensa. É natural que, saindo de um cenário de crise aguda, profunda, como a gente passou agora, mas com um período mais curto, que se busque, dentro desse processo de diversificação que você mencionou, e que qualquer tipo de investidor, classe, vai ter que buscar intensamente, porque nesse nível de taxa de juros, a renda fixa tradicional tende a render próxima de zero ou mesmo negativo. Então, saindo desse cenário, buscando diversificação, a tendência natural dos investidores, e a gente vem falando isso há algum tempo, é buscar por ativo real. Ativo real, as opções que a gente tem são essas que você mencionou. Você tem imobiliário, e o brasileiro adora. A gente viu aí o que aconteceu o ano passado com a indústria de fundo imobiliário, a gente vai comentar um pouco mais em seguida. O ouro, que é um mercado muito pequeno e relevante, o câmbio muito volátil no Brasil, o brasileiro não tem essa característica, na minha opinião, e bolsa, né? E o que a gente está vendo é que tanto a indústria de fundos imobiliários ou mesmo investimentos diretos aí no setor imobiliário e bolsa estão andando mais rápido até do que se imaginava. Então,
esse cenário esse nível de taxa de juros favorece muito os mercados que dependem de previsão e nível de taxa de juros muito baixo. O mercado imobiliário, na minha opinião, é o que se beneficia mais disso. Vamos seguir aqui um pouquinho, Ângelo. Eu queria olhar um pouquinho alguns indicadores, e um indicador que eu considero aí bastante interessante e também surpreendeu um pouquinho, está em linha com o que a gente imaginava de retomada, mas a criação de emprego já no mês de julho. Em julho a gente já teve criação aí de mais de 130 mil vagas, isso é muito interessante. Uma indicação de possível retomada em V, como tem dito aí o Paulo Guedes, a gente sabe que tem muita água para rolar, tem o desafio aí que é bastante grande da agenda fiscal, da retomada aí da agenda de reformas estruturais, mas eu entendo que, apesar de algumas discussões, a convergência dessa agenda de reformas estruturais e a trajetória fiscal deva retomar de maneira mais organizada, principalmente a partir do ano que vem. A gente deve ver aí esse cenário favorável, inflação controlada e taxa de juros baixa, favorecendo aí o desenvolvimento dos mercados. Pode passar, Ângelo, para mim, por favor. Aqui a gente tem alguns outros índices de confiança que já mostram aí retomada. Um deles, e talvez o que está retomando mais rápido aí, é o do próprio setor da construção civil. Muita gente no início dessa crise achava que o mercado de construção civil o mercado imobiliário fosse um dos mais impactados negativamente. A gente argumentava o que eu acabei de comentar, né, nesse nível de taxa de juros em algum momento de início de retomada, favorecendo o mercado imobiliário, mas o fato concreto é que mesmo durante todo o período, já vão aí 4, 5 meses de crise, o mercado imobiliário se saiu muito bem. As obras continuaram andando. No pior momento da crise, a gente tinha 75% das obras funcionando. No melhor, aí mais de 90%, enfim. Então, o setor mostrou aí organização, força e vem caminhando bem. Pode passar. Aqui é uma demonstração aí de o que acontece aqui no Brasil e no mundo inteiro, que é esse conceito de ciclos e contraciclos. O mercado imobiliário, isso é típico. A gente vinha desde 2018, mais predominantemente aí em 2019, no início de um ciclo positivo de recuperação, depois de ter passado por um contraciclo muito forte na crise anterior, que teve profundidade, ciclo longo. Então, a gente vai ver aí alguns números de alguns segmentos que demonstram que os preços tinham caído muito e a gente iniciava um ciclo positivo de recuperação. Eu entendo que esse ciclo está mantido. Potencialmente, a gente tem aí um ciclo de 4, 5 anos pela frente. Óbvio, temos que ultrapassar esse desafio aí da agenda fiscal, mas eu acredito que a gente tem uma boa chance de que isso aconteça, e aí a gente vai percorrer aí esse ciclo de recuperação e expansão por volta de 4, 5 anos. Pode passar. E aí vamos falar rapidamente sobre alguns segmentos, e eu vou passar a bola para o Ângelo falar sobre o novo relatório, o resultado do FOF, e a gente entrar um pouco mais em detalhe. O próximo, por favor, Ângelo. Acho que um dos assuntos mais atuais aí é o que vai acontecer com o mercado de escritórios. Eu acho que a gente precisa desmistificar um pouquinho os impactos do Covid e entender o que exatamente está acontecendo e o que isso impacta em termos concretos e a nossa visão aí no mercado de escritórios, né? Muita gente falando em função de anúncio aí de algumas empresas, de home office permanente, de home office até o final do ano, e o escritório, o que vai acontecer. Então, assim, em primeiro lugar, a boa notícia, e eu entendo que isso é um legado positivo da Covid, da crise que a gente acabou ou está ultrapassando,
é que o trabalho remoto se comprovou eficaz e possível. Isso permite uma maior flexibilização na maneira como a gente encara aí o trabalho nas empresas e assim por diante. Isso traz maior flexibilidade, muita tecnologia embarcada, isso é positivo. Isso deve intensificar, na nossa visão, um movimento que já vinha ocorrendo fortemente, que é o movimento de coworking, né? O coworking já vem acontecendo há mais de 3 anos, e isso deve ser intensificado com o fenômeno aí do home office ou do trabalho remoto, e isso também enxergo de maneira positiva. O impacto disso no mercado de escritórios, ou pelo menos no principal mercado de escritórios, que é o que possui o maior portfólio junto aos fundos imobiliários, são os escritórios classe A+, aqui em São Paulo, né? Então, de maneira oposta ao que aconteceu na crise anterior, a gente entrou nessa crise atual, que foi uma surpresa, numa situação exatamente inversa à situação anterior. Em 2015, quando a gente se deparou aí com o início de uma crise e de depressão econômica, o mercado recebeu um volume enorme de novos escritórios que foi fruto de um momento anterior de crescimento da economia e de crescimento do mercado imobiliário ali naquele período que a gente está vendo aí no gráfico entre 2007 até 2013 e 2014. Se lançou muito, se vendeu muito e obviamente, como qualquer produto imobiliário, você tem um ciclo de produção, 2, 3 anos. Esses escritórios, essa oferta chegou em 2015, predominantemente, quando a gente já tinha uma crise se instalando, e isso gerou um impacto enorme. E o que a gente pode ver aí, a bolinha azul, por exemplo, é a vacância. A vacância chegou a bater 25% e os preços caíram em função desse excesso de oferta. O que está acontecendo nesse momento, como eu disse, é exatamente o oposto. A gente vinha iniciando um ciclo de recuperação, poucos lançamentos, e uma oferta muito baixa, né? Como a gente pode ver, ela é muito baixa e está dada. Em 2020 está chegando ao mercado aí por volta de 3% do estoque total, e o número de 2021 também pequeno. Então, isso faz com que o impacto em termos de vacância e preço seja relativamente pequeno. A nossa visão é que aquela trajetória de queda de vacância que saiu lá dos 25%, caindo aí para algo próximo de 13%, que é a situação atual, a gente deve ver essa vacância se estabilizar e voltar a cair a partir do ano que vem, tá? Então, essa preocupação que existe aí com o segmento de escritórios, os fundos de escritórios, etc., eu acho que a gente tem que interpretar e entender um pouco melhor o que está acontecendo. Os preços ainda estão relativamente baixos, como a gente pode ver no gráfico aí, em termos de aluguel. A gente está praticando preços abaixo dos R$100. A gente teve um pico em 2013 de 130, e a nossa visão é que isso vai voltar a acontecer só daqui a 2, 3 anos. Então, a situação de escritórios classe A mais em São Paulo, na minha opinião, é uma situação bastante confortável. Na verdade, se traduz numa oportunidade. Vamos lá, gente. Acho que aqui a gente pode passar, tem alguns números aí por bairro, por endereço, né? Talvez comentar aí, JK, por exemplo, tem vacância já próxima de 0, Faria Lima muito baixa também, estava caindo aí de maneira muito rápida. Podemos passar, gente. Esse é um gráfico que eu gosto muito e que mostra em termos relativos como é que é o ABL por 1.000 habitantes. ABL é a área bruta locável por 1.000 habitantes, comparando São Paulo
com outras metrópoles do mundo. E como a gente pode ver aqui, apesar de parecer que existe uma oferta muito grande, a gente tem aí São Paulo muito abaixo de outras metrópoles comparáveis. Na minha opinião, São Paulo é comparável com Londres, e a gente ainda assim tem um número inferior aí, em termos de ABL por mil habitantes, abaixo de cidades como Buenos Aires e Santiago. Então, isso demonstra que existe ainda um espaço bastante grande para percorrer em termos de escritórios. Um outro número interessante que a gente trouxe aqui é a questão do adensamento, que é uma coisa que eu acabei não comentando no slide anterior, mas que deve ser um dos pontos de ajuste na ocupação dos escritórios, que deve contrabalancear e contrapor aí o eventual percentual de devolução de alguns escritórios, que é justamente o novo protocolo de ocupação e o adensamento entre as pessoas no escritório. Então, em São Paulo, como vocês podem ver, a gente tem um adensamento muito alto, 7 metros por pessoa, que é o dobro, metade, por exemplo, do que se tem nos Estados Unidos, e muito mais adensado do que outros países do mundo. Isso vai ter que mudar naturalmente, o novo protocolo aí pós-Covid, principalmente aí no segmento de escritórios classe A. As grandes empresas já estão fazendo esse movimento. Quem está voltando aí, de um modo geral, as empresas estão voltando aos poucos, já nesse novo protocolo de menor adensamento, ocupando mais espaço e contrabalanceando aí eventuais devoluções. Pode seguir. Segmento de logística é o segmento que, na nossa opinião, se traduz aí talvez como o mais defensivo, né, que tem se comportado de maneira mais interessante por conter aí boa parte das operações do e-commerce, que é um segmento que tem crescido aí fortemente nesse período de crise. Então, é um segmento que apresenta comportamento interessante e se traduz em oportunidade. No entanto, o Ângelo vai comentar mais em detalhe aí, já tem aí uma questão de valuation elevado para ser observado. Pode passar, Ângelo. Quer comentar aqui, Ângelo? Não, aqui a gente... Opa, deixa eu voltar. A gente tem uma expectativa, né, de projeção de estoque. Acho que a grande diferença aí, talvez, do segmento logístico para o corporativo é que a gente deve ter um aumento de estoque maior, né, no segmento logístico, mas, por outro lado, a gente sabe também que a demanda é muito alta e a gente tem uma oferta, principalmente de ativos classe A e A+, mas principalmente A+, que são aqueles ativos prime, que atendem aí multinacionais e empresas grandes. A nossa oferta no Brasil ainda é muito baixa, né? Então, a gente tem muita demanda para esse tipo de ativo. A gente espera aí um aumento grande na oferta nos próximos anos, principalmente na questão de interiorização do segmento logístico, né? Eu acho que o e-commerce traz um pouco disso, na necessidade de capilaridade, né? A gente viu no gráfico anterior que São Paulo concentra quase que 70% desse mercado, e a expectativa é que comece a aumentar também a oferta, principalmente no Nordeste, em outras regiões do Brasil, que são muito carentes, né, de ativos de qualidade. E a gente sabe que com o e-commerce, que hoje representam menos de 10% da ocupação dos condomínios logísticos, mas que está crescendo muito rápido, ele vai demandar novas áreas, e principalmente aquelas áreas last mile, né, que são as áreas próximas às capitais. Então, acho que podemos seguir às vezes dentro, né? Então, a gente espera aí que, principalmente essa demanda pelo e-commerce e essa baixa oferta de ativos de qualidade no Brasil, puxa aí a demanda, principalmente nessas regiões de last mile, e a gente deve ver um impacto no preço no médio prazo. Bom, você quer comentar, Vitor? Eu posso seguir? Pode falar. Fala você. Bom, a gente viu aí um movimento parecido também no escritório, que ocorreu no escritório corporativo, né? No momento ali da crise, a gente viu a vacância subir de maneira significativa, né? Chegou a bater aí 25%,
estacionou ali até 2017 e a gente tem visto aí uma queda importante aí da taxa de vacância, né? Atualmente a gente está aí em torno de 17%. A gente ainda não vê uma pressão em preço nesse momento, né? Ainda tem uma vacância relativamente alta, mas em breve aí, principalmente nas regiões premiums aí que a gente chama para condomínio logístico, a região de Cajamar, a região de Extrema, a região de Jundiaí, enfim, essas regiões já devem começar também a ter pressão de preço conforme a vacância cai. Aqui é o gráfico, aquele lá era do Brasil, agora falando de São Paulo, né? Chegou a bater inclusive aí 30% a vacância em São Paulo, hoje está em 18%. E os preços aí também, de certa maneira, estagnados, mas a gente já viu uma pequena inflexão aí nesse segundo trimestre aí de 2020, né? Então, novamente, aí a gente vê uma tendência forte de queda, apesar da entrega relativamente grande que a gente vai ter, a demanda, como eu comentei, segue bem aquecida para esse segmento. Basicamente, então, por região, né? Como eu comentei, Cajamar hoje é o principal, junto com Jundiaí, aí, as principais praças, né, do segmento logístico. A gente teve um volume de entregas até que grande recentemente, né? Isso levou um pouco à vacância, mas você vê que regiões boas, aí Cajamar está em 14%, as próprias regiões da grande São Paulo, né, Guarulhos, o ABC, essas regiões também vão se beneficiar bastante da questão do e-commerce, né? Para o e-commerce, lembrando, é necessário que você esteja próximo do consumidor final, né? Então a gente já vê essas regiões como, por exemplo, Grande ABC, 7% de vacância, né? O metro quadrado é mais caro, e Guarulhos também 10%, e com um metro quadrado aí também entre os patamares mais altos. Né? Aqui a gente fez um levantamento, né, por raio, então até para medir a demanda em cada raio de distância da capital, né? A gente sabe que o e-commerce tende a puxar a demanda para as regiões próximas, né? Então, quando a gente olha como isso se comporta, a gente vê, por exemplo, num raio de 30 quilômetros, a vacância estava caindo de maneira consistente, né? Em 2017, a gente estava falando de 23% de vacância. Hoje, em 2019, no final de 2019, chegou a bater 9%. A gente viu um aumento aí esse ano, fruto, como eu disse, dessa demanda crescente, e também fez a oferta crescer de maneira até mais rápida, né? Então, a gente viu aí, de certa maneira, a vacância nessas áreas subindo de uma maneira significativa, mas, como eu disse, a demanda é grande, a oferta de ativos de qualidade é baixa, então a gente deve ter aí uma queda na vacância nos próximos anos. Bom, o segmento de shoppings aí talvez o mais afetado, né, junto com hotelaria, mas hotelaria como é muito pouco significativo no mercado de fundos, então a gente pode dizer que shopping foi o segmento mais afetado. Acho que aconteceu algo inédito, né, que foi o fechamento de fato dos shoppings. Isso talvez não, isso nunca aconteceu. E dá para ver que inclusive o impacto foi muito grande, muito mais forte até que o momento ali de crise de 2015 a 2017. Né, o gráfico da direita a gente tem o Same Store Sales e o Same Store Rent, que é venda das mesmas lojas e aluguel mesmas lojas, né, quanto que varia de um ano para o outro. Né, claro que a gente tem que pegar as mesmas lojas, porque a gente não pode considerar novas aberturas, que isso ia distorcer a conta. Né, e eu acho que o que é legal a gente ver é que o aluguel mesmas lojas, que é esse azulzinho mais claro, ele seguiu forte, né, crescendo cerca de 10% ao ano ali, desde 2012 até 2015, ali na casa de 8%. Mesmo na crise, ele se manteve, a gente viu os aluguéis se mantendo, né, enquanto as vendas despencaram. Né, você vê essa barriga que abre no gráfico, nada mais é do que um aumento de custo de ocupação, né, do lojista. De certa maneira, o lojista ele acaba absorvendo um pouco do risco, enquanto os shoppings tendem a ter uma receita um pouco mais resiliente, isso traz uma segurança. Né, agora, de fato, com os shoppings fechados, a gente viu um impacto aí muito grande, né, e esse gráfico, só para
deixar claro, a gente está falando das empresas de capital aberto, tá, que representa aproximadamente aí entre 25% e 30% do mercado como um todo. Aqui no gráfico da esquerda a gente tem o volume de vendas no varejo, que também sofreu muito, né? A gente conseguiu segurar ainda pelo e-commerce, mas o impacto foi realmente muito grande, né? E muita gente também comenta, né, que o e-commerce vai acabar prejudicando os shoppings, não necessariamente, né, porque os shoppings acabam também se beneficiando. Os shoppings, eles estão, como eu comentei, o e-commerce depende de estar próximo do consumidor final, e os shoppings, naturalmente, eles estão em áreas adensadas, né, e próximos ao consumidor, então eles podem servir, inclusive, como centros de distribuição para o e-commerce, né? Então, o shopping, de certa maneira, pode capturar esse momento aí e transformar numa oportunidade, né? Onde muita gente está vendo risco, se os shoppings conseguirem se sair bem, isso daí pode se tornar uma oportunidade. A gente já vê algumas empresas aí, como Multiplan, o próprio Shopping Cidade Jardim da JHSF, o Iguatemi, trabalhando essa questão do e-commerce também. Aqui o gráfico de vacância dos principais shoppings do país, você vê que é uma resiliência muito maior comparado com outras classes de ativos, né? A gente tem uma base de locatários aí muito mais pulverizada, né? E aí o aluguel acaba sendo uma porcentagem da venda, né? Isso acaba ajudando também o locatário no momento de redução de vendas. Por outro lado, a gente tem o aluguel mínimo, né? Isso não é sustentável no longo prazo. Claro que o lojista não pode ficar muito tempo sem vender se não acontece isso que aconteceu nesse gráfico, um aumento de custo de ocupação, que, na verdade, isso mostra que, de fato, os lojistas, eles sim absorvem bastante do risco dos shoppings, né? A gente bateu um pico ali do aumento de custo de ocupação em 2015, 2016, e a gente tem visto aí uma redução ano a ano. Você vê que tem uma sazonalidade muito forte, né? Os shoppings têm uma sazonalidade muito forte. Normalmente, o quarto trimestre costuma ser o dobro, talvez, de resultado do que os outros trimestres. Então, é natural que o custo de ocupação caia nesses meses. Mas quando você olha aqui comparando, por exemplo, o primeiro trimestre, que a gente tem um custo de ocupação mais alto, a gente saiu aí de 12,5 mais ou menos, atualmente estamos próximo de 12, né? Então, isso é um bom sinal, né? Quer dizer que as vendas estão aumentando e os lojistas, eles estão mais confortáveis aí para pagar o aluguel. Você quer comentar aqui, Vitor? Falar muito rapidamente aí sobre a questão do crédito imobiliário. Eu tenho me perguntado bastante quais são os segmentos que eu entendo que devem se beneficiar e crescer mais nesse cenário futuro. Um deles é justamente o segmento de crédito imobiliário e aí especialmente o mercado de capital, através do mercado de capitais, os fundos de CRI. Aqui é uma visão consolidada aí do que a gente tem de demanda por habitação no Brasil e, como a gente pode ver, por qualquer ângulo que a gente olhe aqui, tem uma demanda latente muito grande. Tanto na perspectiva demográfica, a questão aí, o Brasil virou uma Europa muito rapidamente, isso gera muita demanda por moradia, as pessoas estão vivendo muito mais. 1 milhão de casamentos por ano, 340 mil divórcios, 8 milhões de déficit habitacional. Qualquer ângulo que a gente olhe aqui, a demanda por habitação latente é muito grande. Pode passar. E quando a gente olha na perspectiva do crédito, obviamente, a absorção dessa demanda depende muito da oferta de crédito. A oferta de crédito no Brasil cresceu bastante no período, como eu mencionei antes, de crescimento econômico ali até 2013, 2014, onde a gente começou um período de crise e estacionou e deve voltar a crescer fortemente nesse cenário de taxa de juros muito baixa. Na minha visão, o Brasil, que hoje tem aproximadamente 10% em termos de PIB no crédito imobiliário, deve, nos próximos 5 a 10 anos, dobrar isso e alcançar e daí começar a estabilizar algo como 20% do PIB, que é muito parecido com países mais comparáveis ao Brasil, como Chile, África do Sul e China. Então, penetrar 10 pontos de PIB é algo muito relevante. Se a gente, de fato, tiver aí esse ciclo positivo
taxa de juros, inflação e taxa de juros muito baixas por período prolongado, o crédito imobiliário tende a crescer e dobrar de tamanho em termos de PIB e absorver essa demanda latente aí que a gente acabou de ver. Então, o segmento de logística, o segmento de crédito imobiliário, em especial aí através do mercado de capitais, os fundos de CRI, são dois segmentos que eu enxergo aí que devem se beneficiar e crescer fortemente, além daquilo que a gente já comentou sobre o mercado de escritórios. Bom, eu vou fazer meu papel aqui de moderador. A gente está aí com mais de meia hora já decorrida do início do nosso webinar. Então, acho que está de bom tamanho aí para a gente já começar a entrar no fundo. Eu vou pedir pro Vitor dar uma palhinha bem rápida antes de o Ângelo entrar na questão do fundo especificamente, para ele falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre o Biotic. Biotic é uma Smart City. Nós estamos muito honrados, né, em ter ganho aí uma concorrência para abrigar esse projeto na Integral Bray através de um fundo, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque isso está em toda a mídia e acho que as pessoas aqui podem estar minimamente interessadas em ver mais esse crescimento da Integral Bray no nosso segmento. Legal. Eu vou fazer um briefingzinho bem rápido e a gente pode voltar a falar sobre o tema em outras oportunidades e nos nossos próximos encontros, né, Mauro? É isso aí. O Biotic, de fato, está repercutindo muito. Ele é uma Smart City, como você mencionou, um projeto que foi concebido lá em Brasília, a partir de uma iniciativa da TerraCap, em cima de um terreno de 1 milhão de metros quadrados no plano piloto, é algo único, super privilegiado. Eles contrataram o principal arquiteto do mundo, que é o Carlo Ratti, é um escritório italiano de Smart Cities. Foi concebido ali um master plan inicial para o desenvolvimento em fases, naturalmente, desse projeto. E a gente teve contato com isso há um ano atrás. Participamos de um processo competitivo, dado que há uma iniciativa pública, e fomos vencedores aí no desenvolvimento da estratégia do Biotic através de um fundo imobiliário, que foi a nossa recomendação. É um projeto de dimensões bastante grandes, uma nova fronteira, uma nova tese. Eu acho que talvez aí potencialmente um divisor de águas na indústria de fundos imobiliários. Só para a gente falar grandes números aqui, só o terreno tem uma avaliação de aproximadamente 1 bi e um investimento total projetado em 4. Então, a gente está falando de investimento total da ordem de 5 bi, que vai acontecer naturalmente em fases. E a gente está propondo aqui e está encaminhando assim que esse fundo imobiliário seja estruturado no formato ESG ou ASG, que está muito falado e, obviamente, era uma fronteira que já vinha se desenvolvendo no mundo. No Brasil estava iniciando, a gente já vem trabalhando nisso há mais de 2 anos. O fundo ASG significa Ambiental, Social e Governança, ou os fundos verdes, né, como muita gente conhece. Isso ganhou muita atração e muita força aqui no Brasil também, e o Biotic deve ser um divisor de águas aí nesse sentido. A gente deve levar uma primeira emissão do fundo ainda esse ano, até o final do ano, e aí a gente volta a falar sobre isso. Acho que aí o Ângelo podia dar sequência, né, Mauro? Isso. Bom, Ângelo, o pessoal aí já está começando a fazer pergunta, inclusive. Legal. Vamos dar uma geral, então, no nosso IBF F11 aí, e aí a gente já parte para as perguntas em seguida, tá bom? Legal, vamos lá, então. Bom, esse mês aí a gente teve algumas novidades, né? Temos um relatório novo, um formato de relatório novo. Eu vou passar aqui, a ideia, claro, que não é passar o detalhe, nem ninguém ficar lendo o relatório. Eu sugiro que vocês entrem no site da Bray, inclusive que essa é outra novidade, a gente está de site novo também.
sugiro que vocês entrem no site da Bray para olhar o nosso relatório. Mas eu vou passar ele rapidinho para mostrar a carinha dele para vocês e falar dos highlights aí, e principalmente do momento atual do fundo. Então, eu vou apresentar aqui. Vamos lá. Bom, temos uma cara nova de relatório. É claro que, como eu disse, ninguém vai ficar lendo aqui, né? Depois vocês podem entrar lá no site e dar uma olhada, tá? Queria mais mostrar a carinha nova dele mesmo. E aqui, passar nos highlights. Então, basicamente, desde o início do fundo, a gente completou agora 11 meses, né? Nesses últimos 11 meses aí, a gente distribuiu 5,17 reais de dividendo por cota. Quem acompanhou o nosso IPO e olhou o nosso estudo de viabilidade do fundo, vai se relembrar aí que a gente previu um dividendo no primeiro ano de maneira muito conservadora em 5,20, né? Então, de certa maneira, a gente com um mês aí de antecedência, a gente já conseguiu alcançar. Claro que o objetivo é sempre melhorar esse número. A gente foi muito conservador em termos de dividendo, considerando aí uma alocação até um pouco mais lenta, mas também a gente não prevê um pequeno evento que aconteceu esse ano, né, um tal de coronavírus. Mas, de certa maneira, a gente está com dividend yield aí de aproximadamente 7%, pouco acima de 7% nesses 11 meses, o que dá mais ou menos 7,5% anualizado. Tá? Então, aí faz uma média de aproximadamente 0,5%. Eu acho que o que é bacana ver aqui nesse histórico de dividendos que a gente distribuiu. Outubro, basicamente, a gente começou o fundo ali, o primeiro mês fechado, de fato, foi outubro, né? Setembro teve só alguns dias, e a gente viu que o nosso dividendo cresceu de maneira muito rápida, mesmo em dezembro de 2009, que a gente ainda não estava plenamente alocado, a gente estava aproximadamente aí 50%, 60% do fundo alocado, mas a gente estava num momento muito forte do IFIX. O IFIX, inclusive, em dezembro chegou a subir 10%, né, um pouco mais de 10%, e a gente já estava vislumbrando naquele momento que a gente estava com os preços bem esticados, a gente já via cap rates muito baixos no mercado, então a gente começou um processo ali de realização, realizamos bastante, e conseguimos aí distribuir perto de R$1 até 0,7 em fevereiro. Aí março foi o mês fatídico aí do IFIX, né? O IFIX caiu 16%, algo que acho que ninguém previu, que a gente teria uma pandemia global esse ano. A gente, naquele momento, a gente já tinha realizado bastante, a gente estava com cerca de 30% de caixa, que foi muito importante para a gente, mas muito do nosso ganho de capital que a gente tinha acumulado naquele momento, que era relevante, acabou que em março de 20, com a queda das bolsas no mundo inteiro, né, e do IFIX, acabou afetando ali a nossa expectativa de ganho de capital, que até então estava sendo, inclusive, muito acima do que a gente esperava. A gente tinha uma previsão de um retorno de 15% aproximadamente no primeiro ano, sendo aproximadamente metade disso em dividend yield e o resto em ganho de capital, só não prevíamos aí um coronavírus, né? Mas a gente tem aí, a gente ainda tem espaço ainda para aumentar esse dividendo. Eu vou comentar um pouquinho mais para frente o porquê a gente ainda tem espaço para melhorar esse dividendo e o que a gente está fazendo para melhorar. Aqui a gente tem um resuminho das rentabilidades. Eu acho que algo que chama a atenção do mercado em geral é a questão do deságio, né? Em termos de cota de mercado, a gente sofreu de maneira desproporcional a nossa performance patrimonial, inclusive comparando com os nossos peers, a gente vê que a gente teve uma performance patrimonial muitas vezes até melhor que outros fundos comparáveis, outros FOFs do mercado, mas em termos de cota de fechamento, a gente acabou sofrendo mais. Estamos trabalhando para trazer esse número aí de volta para os valores patrimoniais. Na nossa visão, isso de certa maneira, uma desarbitragem, né? A gente, como vocês podem ver, quando a gente soma a variação patrimonial com os dividendos, a gente tem um resultado aí de menos 1,88,
né, comparado com menos 22, quando você soma dividendo mais cota de mercado. Então, a gente tem feito um trabalho ativo para comunicar o mercado, temos falado com bastante gente e a nossa expectativa aí é levantar esse resultado de mercado que, na nossa visão, é uma distorção, né? Então, a gente já distribuiu de dividend yield aí, desde o início, aproximadamente 200% de CDI. Claro que o CDI está muito baixo, mas é importante a gente trazer essa comparação, porque muita gente ainda está na renda fixa, né? Então, só o dividendo já compensa aí uma mudança de renda fixa para fundos imobiliários, e no caso, o FOF Integral Brain. Então, vou dar sequência no nosso relatório, aqui é a nossa carteira hoje. Muita gente questiona a gente, né, a questão da concentração de corporativo, acho que é legal a gente comentar o momento do fundo. A gente estruturou esse fundo em setembro do ano passado. Naquele momento, a gente analisou todo o mercado. Não é que a gente tem uma preferência específica para o corporativo, a gente não gosta de logística, não é isso. A gente tem uma visão fundamentalista, a gente analisa ativos por ativos e nosso foco principal é ganho de capital, que a gente vislumbrava aí muitas oportunidades e produtos aí, fundos mal precificados na nossa visão, então a gente buscou aí um ganho de capital. Naquele momento, quando a gente estava alocando, nosso período de alocação durou aí até mais ou menos janeiro, né? Janeiro, fevereiro, mais ou menos, a gente teve aí uns 4 ou 5 meses de alocação, e nesse período a gente viu que a classe que estava mais descontado era, de fato, os corporativos. Os fundos corporativos sofreram muito na crise de 2015, 2016. Como o Vitor mostrou, os fundamentos estão saudáveis, a gente estava num ciclo muito claro de recuperação no mercado corporativo, que agora foi, de certa maneira, interrompido pelo coronavírus, mas que deve se retomar a partir do ano que vem. Então, por motivos principalmente de valuation, a gente acabou entrando predominantemente em ativos corporativos, né? Os fundos de logística, muitos estavam caros, a gente via alguns cap rates que não faziam muito sentido, shoppings estavam mais caros ainda, e assim, é bem difícil garimpar shoppings quando a gente fala em classe de fundos imobiliários, muitos shoppings estão nas empresas, Iguatemi, Multiplan e etc. Então, por valuation, a gente tem coisa legal sim no mercado, mas por valuation a gente acabou entrando menos de 10% da nossa carteira em shoppings, o que foi muito positivo no momento da crise, que a gente viu os shoppings fechados e esses ativos aí sofrendo bastante. Então, a gente tem sim uma visão aí de girar nossa carteira, a gente quer rebalancear e aumentar aí nossa exposição em logístico e também em papéis. Porém, tem um ponto que é muito importante ser levado em conta: valuation, né? Os escritórios corporativos hoje, principalmente as nossas maiores posições, aí, o fundo da Rio Bravo, o BC Fund, Telos, o próprio fundo do Pátria, a gente vê um desconto muito grande, eles estão muito descontados em relação ao valor patrimonial, né? E, por outro lado, quando você olha fundos de logística, né, fundos de logística ou até fundos de papel, dependendo do fundo, a gente vê, pelo contrário, a gente vê ágio, muitas vezes 20%, 30% de ágio, né? No mercado secundário, quando a gente fala de condomínios logísticos, a gente hoje está falando de cap rates de 5% no mercado secundário. No entanto, no mercado primário, a gente consegue encontrar boas oportunidades. Um exemplo é o fundo Blue Cap Logística, que hoje é nossa quinta maior posição, é um fundo de extrema qualidade, são 2 ativos premiums aí, AAA, um em Jundiaí e um em Extrema, que são regiões aí muito importantes de condomínios logísticos, e tem inquilinos importantes nesse fundo, e o cap rate de entrada desse fundo foi uma oferta 476, né? Ou seja, uma oferta que não é acessível às pessoas físicas, mas a gente com FOF conseguiu entrar, e o cap rate que a gente entrou foi aproximadamente 10%, né? Ou seja, muito difícil encontrar ativos hoje no mercado secundário de logística de qualidade, com cap rates nesses níveis, né? Então, a gente tem sim olhado para esse segmento. Hoje, a gente acredita que se fechou bastante
a possibilidade de ganho de capital de logística no secundário, mas o primário tem muitas oportunidades. Inclusive, além do Blue Cap, a gente entrou em uma outra oferta também. Essa daí é um fundo híbrido, tá? Um fundo aproximadamente 50% corporativo, 50% logístico, mas são build-to-suits e sales e leaseback de ativos com cap interessante, ativos de qualidade, carteiras, na nossa visão, com risco muito baixo, né? São inquilinos muito grandes, nenhum inquilino aí fatura menos de 1 bilhão por ano. O fundo, só comentando, é o fundo da Aliança Trust, mais uma oferta que a gente entrou. Então, a gente deve sim girar a carteira e aumentar nossa exposição em logístico, e principalmente logístico e papel, mas a gente está ciente de que muitas das nossas posições ainda estão muito descontadas, né? Então, se a gente começar a girar também a nossa carteira, principalmente esses 3 principais fundos aí, são corporativos e que estão muito descontados na nossa visão, se a gente começar a girar eles, talvez a gente perca a oportunidade de ganhos capitais importantes no médio prazo. Então, tem que ser feito com muita cautela. Estamos, aos poucos, aí girando a nossa carteira e fazendo esses movimentos de maneira mais assertiva possível. Tá? Acho que é legal olhar esse gráfico aqui de baixo de aquisição, como a gente adquiriu os ativos, né? Cerca de 60% foi em secundário, mas o importante aqui é esse cinzinha, que é a oferta 476, entra quase que um terço, um pouco mais até de um terço do fundo, foi a oferta 476, lembrando que pessoas físicas não têm acesso, ou têm muito pouco acesso. Uma pessoa física, para poder investir numa oferta 476, precisa de um patrimônio de mais de 10 milhões, então, de fato, é muito pouco acessível, e, através do FOF, você tem acesso a esse tipo de oferta, como, por exemplo, o Blue Cap, que foi uma oferta 476, ou a Aliança Trust, que foi uma oferta 476, então, através do FOF, aí você consegue acessar esses produtos. Então, bom, eu vou passar um pouquinho mais rápido, pessoal, também para não tomar muito tempo aqui. Evolução patrimonial, a gente teve um pequeno decréscimo aí, 2,3%, comparado a 2,6% de queda do IFIX. Nossas principais posições aí entraram em ofertas no mês de julho, né? Todas com algum desconto, algumas com desconto relevante, e isso acaba pressionando esses papéis no secundário. Isso é natural quando o papel cota de mercado está, por exemplo, a R$100 e entra uma oferta a 95, isso gera uma pressão vendedora de pessoas que querem vender para depois comprar 95. Então, isso é natural. A gente já esperava que teria essa pequena redução aí no nosso valor patrimonial, porque esses fundos aí são bem representativos da nossa carteira, mas são fundos, como eu comentei, que estão com desconto alto, né? Principalmente o Rio Bravo aí, e o BC Fund. E o VILG 11 aí é um dos nossos top picks, aí um fundo, na minha opinião, um dos melhores fundos de logística do mercado. É um fundo que tem mais de quase 60% de exposição aí ao e-commerce, né? Que é um segmento que está se beneficiando muito nesse momento. Então, são ativos aí que a gente tem uma boa perspectiva e que deve ajudar a puxar esse valor patrimonial no médio prazo. Ângelo, Oi. deixa eu aproveitar então para te fazer uma pergunta que tem a ver com esse movimento aí de emissões de cotas, de novas cotas dos fundos em que nós estamos aplicados. Qual tem sido a política da gestão em relação a essas oportunidades? O gestor, você e a equipe, tem aproveitado, vamos dizer assim, para aumentar a posição, fazendo aí um médio mais interessante, comprando essas cotas com um valor de subscrição menor, ou na maioria das vezes já está com uma posição que você prefere não aumentar, ainda que a cota de subscrição esteja um pouquinho mais barata? Qual tem sido aí a política de forma geral? Então, Mauro, na verdade a gente entrou em todas, tá? A gente exerceu aí o nosso direito de preferência. O VILG, por exemplo, a gente aproveitou para dar uma girada, realizamos um pouco, porque estava um desconto importante, a gente já estava ali próximo do nosso limite de emissor, então chegamos a realizar até um pouco, fizemos um pouco aí de ganho de capital e recompramos, né? Então a gente fez um
um giro bacana aí com esse papel. Também entramos aí no Rio Bravo e no BC Fund, mas eles são fundos que já estão muito próximos do nosso limite aí de emissor, que é 10%. Então, a gente não conseguiu exercer totalmente, né, nossa opção de direito de preferência, mas exercemos e estamos próximos aí do nosso limite por emissor. Né? Então, esses aí são fundos que a gente tem uma boa perspectiva. O BC Fund, por exemplo, está com um valor patrimonial aí de 106 aproximadamente, um valor de mercado por volta de 88, a gente vê um desconto grande aí, são ativos de qualidade, né? O BC Fund tem uma gestão ativa que já há algum tempo eles estão reciclando a carteira, recentemente aí compraram o prédio da Multiplan, o Diamond Tower, né? Que é um prédio de excelente qualidade. Então, hoje a gente enxerga esse fundo muito mal precificado, ele está muito barato. Em termos de metro quadrado, é um valor aí que muitas vezes você não consegue construir um prédio pelo valor de metro quadrado médio que tem nesse fundo. Então, a gente vê que esse fundo está muito mal precificado, está barato, na nossa opinião. O fundo da Rio Bravo também exercemos nosso direito de preferência, esse é um fundo que a gente gosta, são ativos bem localizados aí na região da Vila Olímpia, da Paulista, JK. Também está na nossa visão mal precificado, aí na média está em torno de 13, 14 mil metros quadrados na média. Recentemente, Rio Bravo, eles venderam um dos prédios da carteira por 20 mil reais o metro quadrado, na verdade era uma laje, né? Eles venderam por 20 mil reais o metro quadrado, quando na verdade esse ativo estava com um valor patrimonial muito abaixo disso, e ele nem era o melhor ativo do fundo, ele era talvez o quarto ou quinto melhor ativo, e na média aí, a gente está falando de um fundo que negocia 13, 14 mil metros quadrados, você fala do quinto ativo ser vendido a 20 mil, já dá um demonstrativo aí dessa precificação, ou no caso dessa má precificação desse ativo. Ângelo, você quer continuar ou a gente pode começar a pipocar umas perguntas para você? Eu acho que a gente pode ir para as perguntas, né, Ângelo? Acho que, vamos para as perguntas. Então, tá bom, vamos lá. Pinga fogo. Vamos lá. Pinga fogo para você, que eu vou colocar o armário aqui. Pode tirar o relatório. Bom, o pessoal aqui tem várias perguntas aqui que estão, vamos dizer assim, girando em torno do assunto dividend yield, né? Todo mundo gosta de pingar na conta ali. Se fosse constante, então seria uma maravilha. Infelizmente, não é um produto de renda fixa, né? Então, qual que é a política de gestão em relação ao dividend yield daqui para frente? Vai ter que vender ativo para melhorar esse dividend yield, ou o fluxo de dividendos dos produtos onde o IBFF11 está investido já vai gerar uma boa rentabilidade em termos de dividendo? Qual é a política aí, Ângelo? Legal, Mauro. Eu acho que é uma ótima pergunta, né? Muita gente aí tem essa dúvida. É claro que o nosso objetivo é maximizar o dividendo sempre, a gente tem esse viés, né? A gente quer que o nosso dividendo seja o mais alto possível, mas é importante separar o dividendo vamos dizer assim, em duas classes, né? Você tem a parte do dividendo que são o rendimento dos FIIs e a parte do dividendo que é aquele giro na carteira e aquele ganho de capital. Falando da primeira parte, dividendos dos FIIs, a gente tem espaço ainda para crescer, hoje está em torno de 0,33, mais ou menos, 0,34, mas a gente tem bastante espaço para crescer. A gente, por exemplo, 10% da nossa carteira é shoppings, e os shoppings praticamente não estavam distribuindo, ou distribuindo muito aquém do que eles estavam distribuindo antes. Temos posições importantes aí que vão começar a pagar dividendos muito bons. Um deles, por exemplo, é o fundo AFCR, é um fundo de CRI High Yield. Atualmente eles estão 90% alocado a uma taxa aproximadamente de IPCA mais 13, e deve gerar aí um dividendo bacana para a gente, que antes, até pouco tempo, também era um fundo novo, era um IPO que a gente tinha entrado, então teve esse período aí de alocação. Agora ele já está maduro e vai começar a entregar esses dividend yields que são expressivos. Compramos um CRI recentemente também, que paga IPCA mais 13 aproximadamente, um foco também aí de aumentar o dividend yield. Temos o Blue Cap, que é o fundo com a oferta 476, que eu comentei que a gente entrou. Esse fundo também era um IPO, ele teve aquele período de maturação, e agora vai começar
também a entregar, já entregou um dividend yield nesse primeiro mês, mas foi basicamente o caixa, um volume muito pequeno, mas deve começar aí nos próximos meses entregar um dividend yield maior. Então, dito isso, essa primeiro componente do dividend yield, que é o rendimento dos FIIs, a gente espera sim uma melhora. Além disso, alguns fundos acabaram reduzindo, né? Teve atraso de pagamento no momento da pandemia, que isso depois vai ser negociado lá na frente. Alguns fundos acabaram reduzindo um pouco menos de dividendo, mas a nossa perspectiva, dado esses fundos aí que eu comentei, é que deve sim melhorar esse componente do dividendo, que é o rendimento dos FIIs. Do outro lado, a gente tem um componente que, na nossa estratégia, para ser o principal componente, que é o ganho de capital, né? O ganho de capital, como vocês viram aí no relatório, a gente fez importantes ganhos de capital no começo do ano, chegamos a fazer quase 0,85 só de ganho de capital aí em dezembro, em janeiro, né? Só que nós tivemos aí uma pandemia global que afetou bastante os preços em mercado secundário, e hoje, como a gente tem uma carteira aí que está concentrada em ativos corporativos e que, na nossa visão, estão muito descontados, a gente ainda está aguardando o melhor momento. Se a gente começar a girar agora, a gente está abrindo mão de ganho de capital futuro. Claro que a gente está girando carteira, a gente está buscando aí possibilidade de ganho de capital, mas o nosso movimento grande, que a gente vai girar bastante a carteira, ainda tem que esperar mais um pouquinho, que a gente vai girar e realizar ganhos de capital importantes. Tá? Então, a perspectiva aí... O pessoal, um ou outro está preocupado com essa realização de ganho de capital por conta das incertezas que a gente tem pela frente, né? Risco político, questão fiscal, enfim, a macroeconomia de forma geral, né? Uma possível reversão de expectativas lá na frente. Então, como é que você se posiciona em relação a essa dualidade? Quer dizer, tem valor ali? Uma pena, seria uma pena deixar dinheiro na mesa e sair vendendo para dar dividendo, mas, por outro lado, tem ali na frente um risco potencial que, eventualmente, pode frustrar a oportunidade de botar um pouco de dinheiro para dentro, dinheiro no bolso, né? Então, como que a gestão pretende administrar essa dualidade? Essa é uma excelente pergunta, Mauro. Na nossa visão hoje, principalmente o mercado corporativo, ele está precificando uma incerteza muito grande. Existe uma fumaça no mercado aí que está tirando a visibilidade de muita gente. A gente está falando aí de um mercado hoje de fundos imobiliários que é 80% pessoa física, né? Então, não é um mercado bem arbitrado, como, por exemplo, o mercado de ação, que você tem grandes players ali fazendo a arbitragem do mercado. É um mercado que tende a ser um pouco mais arbitrado, e hoje ele precifica uma incerteza muito grande, que é completamente justificável, né? A gente, de fato, tem um momento político aí que demanda alguma atenção. Claro que, como você comentou aí, a gente tem a questão fiscal, que é um desafio importante, mas o mercado imobiliário, ele tem uma dinâmica bem diferente dos outros mercados, e ele é um mercado que depende muito de condições macro, juros baixos, desemprego baixo, enfim, toda a condição macro. Muita gente fala aí que o mercado imobiliário é o termômetro da macroeconomia de um país, né? Quando você olha o mercado imobiliário, você consegue saber se a macroeconomia está indo bem. Então, hoje a gente fala aí de uma taxa de juros mínima muito baixa, que deve subir pouco ano que vem, continuar em patamares baixos. Isso beneficia bastante. Tem a questão da oferta futura de corporativos, que é baixa, que não vai pressionar muito a vacância. A questão do adensamento, né, o novo normal que as pessoas falam, o adensamento dos escritórios corporativos, que hoje no Brasil é muito alto, é 7 metros quadrados por funcionário, a média mundial é 10, nos Estados Unidos é 14. Então, assim, a gente vê que os fundamentos são positivos, mas o mercado precifica uma incerteza muito grande. Na minha visão, a gente deve continuar nessa incerteza por mais alguns meses, enquanto a gente está nesse período de home office. Eu acho que o mercado vai ter essa visibilidade plena
para poder precificar de maneira mais assertiva esses ativos, quando de fato a gente vê as pessoas voltando aí para os escritórios e ver como vai ser essa dinâmica de home office quando a economia estiver aberta, quando você tiver opções aí para se distrair em outras coisas que hoje está tudo Mas, fechado. Ângelo, eu acho que é importante mencionar, em complemento ao que você falou, os fundamentos, né? Uhum. Essa questão aí do desafio e das incertezas futuras mencionadas aí pelo Mauro, que a gente já comentou bastante anteriormente, está precificado de maneira desproporcional, inclusive, principalmente no mercado de escritórios, como a gente bem sabe. Óbvio que o investidor, pessoa física, sozinho não consegue analisar isso, e esse é o nosso papel, né? Gestores especializados, com profundo conhecimento, e quando a gente olha profundamento, a gente vê claramente aí que essa incerteza está já precificada e de maneira até desproporcional. Então, a gente entende que essa desarbitragem comentada pelo Ângelo deve distensionar e a gente deve ver os preços começando a voltar. E, então, é muito importante, e é esse o nosso papel, ser precisos nesses movimentos táticos, né? Isso que a gente tem procurado fazer, antecipar movimentos e deixar dinheiro, não é nem deixar dinheiro na mesa, viu, Mauro? Seria deixar nesse giro eventual para buscar dividendos, se a gente não conseguir auferir o ganho de capital que está ali dentro daquela carteira potencial, a gente nem consegue distribuir adicionalmente no dividendo. Então, a gente está muito tranquilo e fazendo movimentos táticos precisos, e a nossa visão é que os ativos estão excessivamente precificados. Eu gostaria até de me permitir complementar um aspecto que está lá no contexto geral da economia. Nós estamos com uma taxa de juros muito baixa. A curva de médio prazo, ela está um pouquinho empinada, mas ainda assim, para padrões de juros brasileiros, um nível de juros muito baixo também, né? Então, acho que a gente precisa enxergar nessa situação uma oportunidade clara, né, para o mercado imobiliário. A demanda por imóveis, ela tende a ser positiva, tanto num cenário em que essa recuperação econômica vai devagarinho, vai retomando, como numa situação de, vamos dizer assim, inesperada elevação da inflação por questões aí de incertezas ligadas à macroeconomia. Porque nessa situação, a gente pode ter uma corrida por ativos. Então, também numa situação, pelos motivos ruins, mas numa situação, vamos dizer assim, de crise temporária, em função de incertezas, muitos desses ativos também teriam uma certa valorização, dado que a corrida por ativos normalmente favorece ativos imobiliários, dentre outros que o Vitor comentou, ouro, etc. Então, eu acho que o posicionamento, né, aos fundamentos, ele faz muito sentido, tanto do ponto de vista de curto prazo quanto de longo prazo. Então, só para complementar aí a fortaleza da fidelidade aos fundamentos. Bom, gente, eu acho que tem uma outra pergunta que mais específica sobre a CRI que tem lá, mas acho que isso daí a gente pode responder no one-on-one, é uma leitura mais detida do próprio relatório, já seria capaz de responder. Eu acredito que a gente, de uma forma ou de outra, acabou abrangendo aí todas as questões e com certo nível de profundidade. Como a gente também já avançou aí um pouco no nosso tempo, gostaria de deixar Vitor, Ângelo primeiro, depois do Vitor, para fazer o encerramento desse nosso webinar aí. Bom, obrigado, Mauro.
Bom, esse nosso primeiro webinar aí, eu acho que muito bacana esse canal novo aí com os cotistas. Eu acho que nosso objetivo é cada vez ficar mais próximo dos cotistas, né? A gente preza pela transparência, a gente sempre deixou o canal aberto aí para o nosso e-mail, quem quiser ligar aqui a gente está à disposição. E agora esse novo canal aqui, que vai ser recorrente, né? Todos os meses nós vamos conversar aqui sobre o mercado e sobre o fundo, e abrir aí para dúvidas de vocês. Então, muito obrigado aí, Mauro, e passa a bola aí para o Vitor. Legal, muito bom. Maravilha, Ângelo. Parabéns aí pelo trabalho, pela qualidade, pelas explicações, pelo novo relatório, né, que eu acho que foi uma evolução bastante grande. Eu acho que ele está mais detalhado, mais didático. Eu acho que hoje foi um passo importante no sentido da gente aproximar aí dos nossos investidores, do mercado de um modo geral. A gente tem uma história de mais de 20 anos aí, que eu carrego como pioneiro aí no desenvolvimento da indústria de fundos imobiliários, e eu acho que a gente está num momento especial, e casas como a nossa, com a nossa experiência, podem fazer a diferença aí nesse momento de saída de crise. Tenho essa visão positiva que eu comentei no início da nossa conversa aqui, do cenário que se apresenta, taxa de juros muito baixa, e esse motor da taxa de juros muito baixa, beneficiando aí a diversificação, favorecendo o mercado imobiliário, como a gente já mencionou, e o ativo real também sendo aí, eu acho que, buscado na perspectiva dos investidores de um modo geral. Agradecer aí a nossa audiência e, enfim, até a próxima. Acho que mês que vem a gente tem o nosso próximo encontro aí, pessoal. Boa noite a todos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Foi um grande prazer poder fazer essa mediação, e até o mês que vem nesse canal, e a gente vai divulgar a data aí ao longo do mês. Vocês vão saber qual vai ser o nosso próximo encontro. Legal? Obrigado, Ângelo. Obrigado, Vitor. Obrigado à nossa técnica aí, e para cima. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.